uma pergunta, né, que, assim, muitas pessoas têm uma ideia, assim, um pouco idealizada da profissão de advogado. Pensa assim, que você vai lá no tribunal, aí você vai ter uma discussão, esse tipo de coisa. Aí eu gostaria que você falasse sobre como que é o dia a dia da profissão. Pois é, ó. Primeira coisa, nossa profissão ela é muito desvalorizada, né? Ela é muito mal vista, às vezes, do ponto de vista, assim, de... Ah, advogado é desonesto, né? Não vou ser hipócrita de falar que não existe isso. A gente sabe que existe. É uma minoria. Infelizmente, a minoria da classe acaba por jogar por terra todo mundo. E por outro lado, é uma profissão que todo mundo acha assim, você está no embate o tempo todo, você está brigando o tempo todo. Não é. É uma profissão em que, na verdade, você está ao contrário. Você está buscando você está mediando o tempo todo. Aliás, não existe mais espaço na advocacia para aquele advogado antigo que brigava, que fazia ameaça, que ia na porta da sua casa e falava, se você não for se você não pagar, eu vou te processar. Isso não existe mais. Isso não tem. Esse profissional está fora do mercado. Hoje tem o profissional que busca, que fala, meu amigo, veja bem, você está com essa dívida aqui. Se você não pagar, você pode ter problema. Então vamos buscar uma solução amigável. Vou parcelar para você várias vezes. Quer dizer, muito mais amistosa do que de embate. E assim, gente, o dia a dia da advocacia, o péssimo exemplo é a televisão. Porque aquilo lá que a gente vê na televisão, os júris, né? Aquele glamour todo, aquilo não existe. Né? Aquilo muito daquilo é coisa do direito americano, que é um direito muito diferente do nosso. Muito diferente, muito diferente mesmo. O serviço de advocacia, ele é muito mais de escritório, de atrás de mesa, de estudo, né, de computador. E o serviço de fórum, por exemplo, né, hoje é basicamente para você ter as audiências presenciais. É quando você vai lá para ouvir testemunha, né, para produzir prova, que a gente chama. Né? Ou então para você ter um contato com o juiz, que ele é necessário também que o advogado faça. Agora, não é, gente, não é nem de longe aquilo que a gente está acostumado de ver do juiz. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente vê muito na televisão, quando o advogado vai perguntando e ele vai induzindo a testemunha, já viram aquilo? Uhum. Pois é, no direito brasileiro aquilo não existe. Né? Na verdade, você tem um juiz ali para controlar exatamente para o advogado não induzir a testemunha, para evitar que a testemunha fale aquilo que não é verdade. Certo? Pelo contrário. Então, você tem que extrair da testemunha o que realmente aconteceu e não a indução da testemunha. Então, não é por aí que a gente, né? E é uma profissão que, na minha forma de entender, é muito bonita, né? Algumas características dela pouca gente valoriza. Mas, por exemplo, quem faz a adoção de crianças muitas vezes é o advogado, né? Quem consegue uma pensão alimentícia para uma criança que às vezes está necessitada é o advogado. Quem consegue uma aposentadoria para uma pessoa que está necessitada é o advogado. Isso é muito recompensador para a gente. Né? Quem consegue solucionar um conflito de anos, né? Eu estava saindo do meu escritório agora, o rapaz trabalha comigo e falou, nossa, conseguimos acabar com aquele processo, um processo de 20 anos. Nossa. Né? Então, isso é recompensador. Porque muitas vezes, para a gente, são vários processos, para a pessoa só um. Né? E às vezes a vida da pessoa está em cima daquilo ali. Né? Às vezes o que ela precisa para deslanchar, para recuperar. Às vezes a pessoa trabalha 40 anos em uma empresa e sai sem receber o acerto rescisório dela. O que ela precisa para sobreviver até é aquele acertinho que ficou para trás lá e que ela precisa mais para frente. Então é uma profissão muito bacana, sabe? Porque ela tem muito mais, vamos dizer assim, coisas boas do que reveses. Pode ter certeza disso.